sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para a nossa última lição do trimestre, a última de 2025, a lição 13, que diz: escolham hoje. E o verso para memorizar está em Josué 24, verso 15, que diz: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma grande e poderosa declaração do líder de Israel. A parte introdutória de sábado diz que o capítulo final de Josué se dá no contexto de uma cerimônia de renovação da aliança, desta vez conduzida pelo líder idoso de Israel. Josué se aproximava no fim da sua vida e não havia nenhum substituto à vista. E a renovação da aliança era um lembrete de Israel, para Israel, de que seu rei seria o próprio Deus e que se ele permanecesse fiel, desfrutaria de sua proteção. Israel não precisava de um rei humano, como a nação teocrática precisava ter sempre em mente que seu único rei era o Senhor. Independente da liderança, Moisés já havia morrido, Josué também estava no fim da vida. O povo precisava entender que a sua única e maior liderança é o único Deus. Vocês estavam lá. Domingo diz assim: depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, seus chefes, seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Israel estava renovando a aliança com Deus no mesmo lugar em que a primeira promessa tinha sido feita lá no início. Deus é o principal agente das ações do passado revisado. As expressões tomei, dei, enviei, atormentei, fiz, te tirei, te livrei. Israel não era protagonista da narrativa, mas sim coadjuvante. Foi Deus que havia criado Israel. Se ele não tivesse intervindo na vida de Abraão, eles estariam servindo aos mesmos ídolos. Assim como o povo de Israel precisava entender que o protagonista da vida deles era Deus, nós precisamos entender que o protagonista sempre será Deus. É Ele que intervém, é Ele que salva, é Ele que guarda, é Ele que nos chama, é Ele que nos restaura. Tudo na nossa vida, Ele é o protagonista e está sempre em primeiro lugar, ou deve estar, se não está sendo. Segunda, com sinceridade e verdade. Aqui então Josué chama o povo de Israel e faz ali uma pergunta para eles, coloca eles ali num ponto de decisão. O apelo de Josué expressava claramente o fato de que Israel precisava decidir-se. Por meio da lealdade ao Criador, manteria sua identidade pessoal e viveria na Terra Prometida. Ou se voltaria a ser mais um entre muitos povos idólatras, sem identidade, sem propósito ou sem missão. A escolha era deles. O apelo de Josué era duplo. Israel deveria temer ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Você vê que esta palavra integridade, ela diz de algo inteiro, completo. Nós não devemos e não podemos entregar ao Senhor uma parte da nossa vida. De repente somos fiéis nos nossos dízimos e ofertas, mas não somos fiéis naquilo que nos alimentamos, que vimos, que falamos, que expressamos. A nossa vida tem que ser total, íntegra diante do Senhor. Servir a Ele de maneira integral e de maneira fiel. Alguém fiel é confiável e fidedigno. Josué estava pedindo que Israel manifestasse a mesma lealdade a Deus que ele havia demonstrado com seu povo ao longo da história. Não se trata apenas de conformidade externa com as suas exigências, mas daquilo que vem do coração. É uma decisão, decidir servir ao Senhor. Nossa vida deve refletir gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. É assim que nós hoje também devemos nos relacionar com Jesus. Devemos ser gratos por tudo que Jesus fez por nós. E devido a essa fidelidade, devemos ser fiéis também com Ele. Assim como o povo de Israel foi chamado à fidelidade, nós hoje somos chamados à fidelidade. Livres para servir. Como um líder verdadeiro e fiel, Josué respeitava o livre-arbítrio de seu povo e desejava que Israel servisse ao Senhor por livre escolha e não por obrigação. Essa era a ideia apresentada aqui no contexto de terça-feira que nós estamos lendo, né, sobre livres para servir. Então, que Israel decidisse do seu coração servir ao Senhor, e não porque um líder estava mandando ou obrigando. Em sua resposta categoricamente positiva, os israelitas descreveram o Deus dos patriarcas e de seus antepassados como o nosso Deus.
Então, quando Josué chama o povo para tomar uma decisão, eles falam positivamente, não, nós iremos servir, e começa a contar tudo que Deus fez aos seus antepassados e a eles. E disse que eles estavam dispostos a servir com fidelidade. Josué havia conhecido a instabilidade da primeira geração, que também havia prometido obedecer a Deus, mas que tinha se esquecido rapidamente das promessas. Assim, Josué, por meio da retórica, desejava conscientizar os israelitas de algumas verdades. E a primeira verdade, a decisão de servir ao Senhor é séria. Então, quando Josué pergunta e o povo responde que vai servir, Josué já se lembra de que no passado também falaram que iam servir e se esqueceram rapidamente. Então, Josué começa a dar algumas ponderações, e uma delas é que a decisão de servir ao Senhor, ela é séria. O povo não poderia brincar com essa decisão, ou sofreria as consequências também, porque tinha a ver com a aliança firmada com ele. Segundo lugar, a decisão dos israelitas de servir a Deus deveria ser uma decisão pessoal, e não algo imposto por um líder, nem mesmo pelo próprio Josué. E terceiro, Israel deveria perceber que os seres humanos são incapazes de servir a Deus com suas próprias forças. Servir ao Senhor não se resumia a seguir formalmente as exigências da lei, né, ou da aliança, mas requeria um relacionamento pessoal com o Senhor e Salvador. Esses mesmos pontos aqui que Josué fala para Israel, eles servem para nós hoje. É uma decisão muito séria servir ao Senhor. É uma decisão que devemos tomar não por causa de A ou por causa de B. Nossa decisão pessoal. E servir a Ele não é só obedecer os mandamentos, a lei de maneira ali somente por fazer algo, mas deve ser baseado num relacionamento. Deve ser desejo do nosso coração servir ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é em nossa vida. Um relacionamento sincero com Ele. Essa deve ser a base das nossas decisões. Quarta, os perigos da idolatria. Mais uma vez, Josué vai alertar o povo a respeito disso. A ameaça da idolatria não é teórica. Anteriormente, nas planícies de Moabe, em um contexto semelhante, Moisés havia pedido a mesma decisão do povo. Os deuses agora em questão não eram os do Egito ou da Mesopotâmia, mas aqueles que estavam no meio deles. Assim, Josué pediu ao povo que inclinasse o coração ao Senhor, porque o povo poderia começar a se misturar com outros povos e, de repente, trazer tudo aquilo que eles faziam para o seu contexto, iam perder a sua identidade. A resposta dos israelitas é literalmente a seguinte: daremos ouvido à sua voz. Essa expressão destaca o aspecto relacional da obediência. Israel não deveria simplesmente seguir uma rotina de regras sem vida. A aliança trata de um relacionamento vivo com o Senhor, que não pode ser totalmente expresso por meio de meros regulamentos. Então não era só seguir regulamentos, era algo que estivesse no coração, o desejo de se relacionar completamente, integralmente e de forma fiel com o Senhor. Deus nos chama também, não é só seguir meras regras, mas que nós desejemos de coração servir a Ele com tudo que há em nós. E quinta-feira, terminando bem. O epílogo que relata a morte de Josué e de Eleazar, o sumo sacerdote, encerrou o livro de Josué com um final sóbrio. Ao descrever o enterro de Josué e de Eleazar, dos ossos de José, o autor apresentou um contraste entre a vida fora da terra prometida e o início da vida dentro dela. Não havia mais necessidade de ficar vagando. Agora a nação enterrava seus líderes no território de sua própria herança, expressando assim um senso de permanência. As promessas feitas aos patriarcas haviam sido cumpridas. A fidelidade de Yahvé é o fio condutor da história que liga a posteridade de Israel ao seu presente e futuro. Israel seria fiel ao Senhor? Essa é uma pergunta, que se faz para o futuro. Será que após a morte ali dos seus líderes, Israel seria fiel? Será que conseguiriam continuar a tarefa inacabada de possuir toda a terra prometida? Conseguiria se apegar a Yahvé e não envolver com a adoração aos ídolos? Sob o comando de Josué, uma geração permaneceu fiel ao Senhor. Mas será que a próxima geração manteria a mesma direção espiritual traçada por seu grande líder? Cada geração sucessiva do povo de Deus, ao ler o livro de Josué, deve responder a essas mesmas perguntas. Seu êxito depende das respostas que derem em sua vida cotidiana e de como se relacionarem com as verdades que receberam.
Será que nós podemos fazer essa mesma pergunta? Será que nos nossos dias o povo de Deus permanece fiel? Será que nós estamos obedecendo ao Senhor com integridade, com fidelidade, com todo o nosso coração? Não é só para o povo de Israel, serve para nós hoje, como nação também escolhida pelo Senhor. Será que nós estamos dando testemunhos daquilo que Deus fez na nossa vida? Será que estamos sendo luz aos outros povos? Que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração, para que possamos compreender as verdades bíblicas e aplicá-las no nosso dia a dia. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, bendito e louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos instrui através da tua palavra sobre a fidelidade. Nos ajuda, Senhor, porque como a própria lição disse, nós não conseguimos ser fiéis a Ti com a decisão pessoal ou própria nossa, mas através do Espírito Santo de Deus, nós podemos ser fiéis. Precisamos compreender e clamar que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. Queremos ser fiéis a Ti, para testemunhar a Tua bondade e misericórdia a todos os povos da terra. Que o Senhor continue nos abençoando para nos aplicarmos cada vez mais a lição da escola sabatina e aplicar aquilo que aprendemos na nossa vida cotidiana. Te agradecemos pelas bênçãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a mim e você, para que no próximo ano continuemos estudando ainda mais a lição da escola sabatina, para que a nossa vida seja abençoada pelo estudo diário da lição. Deus abençoe a você e até a próxima lição, se Deus quiser.